Opa, meu nome é Bruno Johnson, seja bem-vindo ao canal. Olha, a esquerda agora está em pânico depois do encontro do Bolsonaro com Donald Trump. Vou fazer uma análise aqui, olha, já quero começar sobre o tema intervenção na Venezuela. Bolsonaro disse que a participação do Brasil numa possível intervenção junto com os Estados Unidos é segredo, seria uma estratégia, pode ser que sim, pode ser que não, vou deixar você mesmo conferir aí a fala do Bolsonaro, vamos fazer a análise geral aqui do que aconteceu nesta entrevista aí com os dois presidentes. Vamos lá. Boa tarde, presidente. Simone Iglesias, da Bloomberg. Eu gostaria de saber, presidente Bolsonaro, se os Estados Unidos fizerem uma intervenção militar na Venezuela, qual é a posição do Brasil com relação a isso? Tem certas questões que, se você divulgar, deixa de ser estratégia. Assim sendo, essas questões reservadas, que podem ser discutidas, se já não foram, não poderão se tornar públicas, obviamente. Eu lembro de um debate aqui nos Estados Unidos, onde uma candidata perguntou para o candidato o que ele faria para combater o Estado Islâmico. Ele respondeu: se eu falar, não teremos mais como combatê-lo. Então, é uma questão de estratégia, e tudo que tratarmos aqui será honrado, mas, infelizmente, certas informações, se porventura vierem à mesa, não podem ser debatidas de forma pública. Presidente Trump. Olha aí, gente. Então, o Bolsonaro afirma, né, que a participação do Brasil numa intervenção militar na Venezuela não pode ser divulgada em público. Ou seja, faz parte de uma estratégia, né? E, por enquanto, antes disso, ele disse que, por enquanto, a participação do Brasil é na ajuda ali humanitária, nas fronteiras, como um tempo atrás. E o Trump também, ele disse que pode ainda endurecer mais com a Venezuela, que ele quer evitar, dá para perceber que quer evitar porque estamos tratando com vidas humanas, com pessoas. A gente sabe que conflitos assim, infelizmente, tem sangue, tem mortes, e o Maduro está cada vez mais fazendo mais resistência, porém cada vez mais fraco. Mas, por outro lado também, cada dia que passa, né, mais gente vai morrendo ali nas mãos de Maduro, seja por fome, seja por perseguição, né, seja os lances lá da ditadura chavista, controlada pelo Nicolás Maduro, o ditador da Venezuela. Então, essa é a questão. Então, pode ser que haja sim a intervenção militar, né, por parte dos Estados Unidos. Todas as opções estão na mesa, né? Trump repetindo essa frase aí, e o Bolsonaro dizendo aí que a participação do Brasil está em sigilo. Pode ser que aconteça, pode ser que não. E aí, o que você acha, hein? Mourão certa vez já alegou que não, Bolsonaro... Acho que o Bolsonaro não chegou a palpitar realmente assim direto, né? Se não ou se sim. Mas algumas pessoas aí ligadas, né? Como o Mourão falou, né? Também é a última possibilidade, é impossível. Então, vamos aguardar, tá? Eu não quero enrolar apenas nesse tema, quero falar, assim, num geral, o que foi esse encontro, tá? A viagem também do Bolsonaro nos Estados Unidos. Esse vídeo é sem cortes, mas eu quero fazer uma análise séria aqui, porque eu assisti tudo pela Globo News, tá? Porque eles traduziram, botaram um tradutor, mas para comentar, aquela gente para comentar é triste, tá? Inclusive o Trump falou, certa parte ali, em que ele quer o fim do socialismo no nosso hemisfério. Ele conversando com o Bolsonaro. Nós queremos o fim do socialismo. A última coisa que os Estados Unidos quer é o socialismo. E o tradutor da Globo News, quando ele estava traduzindo, quando ele falou a palavra socialismo, ele ficou meio que triste, né? Ele está traduzindo, né? Nós queremos aqui o fim do socialismo. Diminuiu a voz, deu para perceber uma tristeza. Porque esses jornalistas, que eles pensam? Desculpa desabotar aqui, tá um calor danado, tá tarde aqui de verão, calor no Rio. E eles pensam que o socialismo é a primeira maravilha do mundo. É a solução para o problema político, problema humano, problema de convivência da humanidade. Então eles não entendem quando alguém chega para combater o socialismo, que sempre destruiu. Olha, o socialismo ele é muito bonito na sua teoria, tá? Naquilo que ele quer transmitir, mas na prática ele é uma destruição, até porque os interesses, tá? Os interesses de poder são maiores do que aquilo que eles oferecem utopicamente também. Tem muita coisa utópica dentro desse socialismo. Então, eles pregaram juntos, Bolsonaro e Trump, tá? Ali contra o socialismo. Ele quer ver também o Brasil despertar, tá?
para a visão pátria, a visão Brasil, a visão civilização, naturalmente. Tá? A gente não está obrigando ninguém a desacreditar, largar o socialismo assim, mas sim que o tempo, tá? As coisas que venham a acontecer entre as relações exteriores, até entre os países democráticos desenvolvidos, possam fazer as pessoas, os brasileiros, pensarem e saírem desse socialismo, tá? Dessa ligação utópica de comunismo, e entenderem que como é que nós podemos avançar sem ficar nessa visão utópica de destruição socialista. Isso é muito bom. Então, Bolsonaro também pregou aí contra o terrorismo, contra a lavagem de dinheiro, né? Que foi isso aí, esse foi o Brasil dos últimos anos, né? Lavagem de dinheiro, corrupção, terrorismo, pregou contra o Foro de São Paulo. E também uma coisa muito interessante, que foi no final da conversa, eles falaram sobre a China, porque eles acham que esses repórteres, jornalistas e tudo mais, eles acham que estamos querendo assim destruir a China. Os Estados Unidos falam uma coisa, o Brasil fala outra coisa. E o Bolsonaro foi bem breve quando perguntou: mas você vai continuar fazendo relações com a China? Sim, claro. O Bolsonaro respondeu, foi bem breve: vamos, porém sem o viés ideológico. O Bolsonaro está batendo nessa tecla desde a campanha eleitoral no ano passado e muita gente não entende. Olha, relação com a China é o seguinte: é o acordo comercial, o que eu ganho, o que a China ganha, é isso? Todo mundo quer dinheiro, não é? É muito bom, vamos lucrar, então vamos ver o que podemos fazer. Quando o PT tratava com a China ou com a Rússia ou qualquer outro país comunista, Cuba, Venezuela, sei lá mais o que, essas ditaduras africanas, o que seria o viés ideológico? É você ajudar aquele país por um interesse, tá, de montar ali uma potência econômica para futuramente criar-se ali um domínio comunista, um domínio ideológico até de pensamento, para você espalhar no mundo. Então é um projeto globalista que o Lula, Dilma, o PT estavam fazendo com a China. Não, vamos investir somente com a China, mesmo que os Estados Unidos dê mais lucro, dê mais atenção para a gente e fortaleça. Vamos ficar com a China, porque a China tem um pensamento globalista que nós temos, de dominar o mundo inteiro e controlarmos todo mundo, derrubarmos o dólar. Por isso tem o BRICS também, né? Essa aliança econômica entre países comunistas. E vamos fazer o nosso pensamento, tá bom? Disparar aí no mundo inteiro e vamos... Esse é o pensamento, é o acordo ideológico. E Bolsonaro não quer isso. Bolsonaro é só o tratamento comercial. O que nós vamos ganhar, o que a gente pode fazer, só isso. Não vamos ajudar a China a implantar comunismo no Brasil e em nenhum lugar do mundo, não. Entendeu? Esse é o tratamento comercial que precisamos manter com a China. É só isso, gente. Então, eles falaram também sobre a base de Alcântara. Olha que interessante, gente. E esses esquerdistas ficam aí na internet dizendo: não, o Bolsonaro está vendendo o Brasil, está entregando. Vendendo não, né? Está entregando, está dando o Brasil para os Estados Unidos. Não é isso. Nós não estamos entregando a base de Alcântara. Gente, o que adianta você ter uma base para lançamento de foguete, naves, essas coisas, né? Principalmente satélites, que é o maior interesse dos Estados Unidos, se fica parada lá, se não funciona? É tipo aquela pessoa que gosta de juntar tralha, sabe, em casa, podendo estar lucrando com aquilo, podendo estar vendendo, ou podendo estar triplicando outras coisas mais modernas, mas ela faz questão de juntar traça, rato, barata, cupim e acumular espaço à toa. Era isso que estava acontecendo com o Brasil. Dilma até pensou em vender para a Ucrânia quando parecia que Ucrânia e Rússia estavam se entendendo, mas depois não estavam mais se entendendo. Então, Dilma quis passar também a base ideologicamente para avanço de China, de Rússia. E isso está desde 2000, tá, gente? Então, depois de 20 anos, quase 20 anos, está voltando. O Congresso barrou lá para o início da década de 2000, mas agora parece que vai aprovar. Nós temos um Congresso totalmente diferente de 20 anos atrás. E mais ciente, hoje junto com o povo. Porque hoje o povo está empurrando esse Congresso para não fazer besteira, está de olho. 20 anos atrás ninguém sabia como observar a Câmara, né? Tinha que esperar o Jornal Nacional para ver o que os deputados fizeram de besteira lá. Hoje não, 24 horas você tem acesso aí às besteiras que eles estão fazendo, você pode cobrar, você pode anunciar aí, botar a boca no trombone e derrubar, tipo o STF. A gente está derrubando o STF, estamos incomodando os ministros do STF. Então pode ser que passe, porque isso vai gerar lucro para o Brasil. Estamos cedendo espaço assim, como se fosse um aluguel. Olha, você pode, Estados Unidos pode utilizar, isso vai gerar dinheiro para o nosso país. E o Trump, ele, na entrevista hoje,
né, na coletiva, digamos assim, ele disse que é um local privilegiado, eu até anotei aqui para não esquecer, né? Tem menos custo, né? Vai ser uma coisa mais econômica, até porque você tem um espaço menor de viagem, né, para lançamento de satélite, foguete, essas coisas, né, por causa do Equador, e menos custo, tá? E mais desenvolvimento, mais tecnologia. Vamos poder trabalhar, e no decreto também, ali no papel, na assinatura, está ali o compartilhamento de tecnologia Brasil e Estados Unidos. Não sei se é bom, não sei se é ruim, parece ser bom, porque nós vamos poder avançar a tecnologia no Brasil também. Isso vai gerar milhões, gente, para o nosso país, tá? A NASA, né, as companhias, né, de espaço aí, que exploram o espaço, vir para o Brasil, lançar satélites. Por exemplo, a China ela já está na frente aí em relação ao 5G via satélite, internet 5G. E já vai vindo para o Brasil, tá, implantar em área rural, por exemplo, onde você não vê muita coisa assim de poste, de antenas, essas coisas. Então a via satélite pode abençoar, digamos assim, bastante essa área rural, mas a China está na frente. Agora os Estados Unidos ganham mais um ponto, e um ponto muito bom aqui no Brasil para lançamento. E eles têm condições, têm tecnologia para trabalhar. Até porque, quando a gente fala de localidade boa para lançamento de foguete, nave, satélite, é porque eles lá, que trabalham com essas coisas aí, exploração de espaço, você não pode lançar uma nave quando quer, da onde você quer. É quando pode, é quando dá. E muita coisa interfere. Tá? É matemática, são cálculos, é clima, estações, momentos, oportunidades. Então os Estados Unidos ganham muito com isso e o Brasil, consequentemente, ganha também. Isso é um acordo internacional que vai beneficiar ambas as partes, né? Então é melhor que você largar uma base aí no Brasil para dizer nós temos uma base aqui de Alcântara e Maranhão, que olha que maravilha, né? Que só dá prejuízo. Então vamos lá, esse foi o ponto aí da base de Alcântara, né? Então os Estados Unidos podem avançar também muita tecnologia, pode ser até pela internet, através, né, de satélites. E isso é bom, né? É melhor do que... Claro, se a China estiver na frente, claro, a gente não vai deixar de trabalhar a China, o 5G. Mas a gente sabe que a China é um país que não trabalha para o povo, trabalha para o país, trabalha para o poder do país, pelo Partido Comunista, não pelo povo. E a gente não quer, a gente quer ver nação prosperar, a gente quer ver povo prosperar. Se temos uma nação próspera, temos que ter um povo próspero, não é mesmo? Na China não é assim, é a segunda maior economia do mundo, porém o povo pobre, o povo explorado, e ninguém quer ser chinês, né? Você quer ser chinês? Não quer, né? Pode até ir visitar por curiosidade, mas morar até nunca, né? Você vai para o país de terceiro mundo, mas não vai para a potência econômica chamada China. E é um capitalismo, digamos assim, de Estado, para o Estado, não para o povo. Eles falaram também de fronteiras, de segurança, né? Eu já vi jornais aí também falando de... porque Bolsonaro é contra o muro do México lá. Gente, é o seguinte, quero ser breve nesse assunto. Se você tem um vizinho, divide terreno, o mesmo portão, e esse vizinho começa a todo dia fazer festa com drogas, armas lá, gente estranha, e isso começar a afetar o teu lado, tá? Que você tem a sua parte ali, o seu quintal, mas não tem muro, você naturalmente vai querer pegar uma providência. Olha, vamos parar com isso aqui porque está afetando a minha casa. Vocês estão botando gente drogada aqui para minha porta, vocês estão botando bandido aqui, estão entrando na minha casa, estão roubando. Então você dá a ideia do muro. E o culpado pelo muro é o próprio outro lá que abre as portas para drogado, para gente armada, fazer bagunça e chegar no terreno dos outros. É isso que acontece nos Estados Unidos. Tá? Gente chegando de maneira ilegal lá. Aí muitos falam, mas o Bolsonaro tem contradição porque ele facilitou visto, isenção para países aí como Austrália, Japão, Canadá, Estados Unidos. Então, olha aí, tá abrindo as portas. Gente, isso tudo é estratégia. O Bolsonaro não está abrindo portas para países oportunistas. É lógico que todos nós queremos lucrar, beneficiar. E não para países que vão invadir o Brasil para atacar, para... Você já percebeu os países que ele fez a isenção de visto? Japão, Canadá, Austrália, Estados Unidos. O que significa? Vamos usar o bom senso também. Não adianta que não vai ter imigração ilegal aqui, gente, porque você não vê, tá? Vamos jogar num todo assim, tá? Não vamos generalizar, mas vamos jogar num todo. Vamos jogar com a realidade. Você não vê australiano querendo vir morar no Brasil, mas você vê brasileiro querendo ir morar na Austrália.
Você não vê japonês normalmente querendo vir morar no Brasil, mas você vê brasileiro querendo morar no Japão, você vê brasileiro querendo morar nos Estados Unidos e não o inverso. Canadá, a mesma coisa, né? Inclusive meu irmão mais velho está pensando em morar no Canadá, até por oportunidade. Mas você não vai ver um canadense querendo vir morar. Então, é estratégia, gente. Bolsonaro não é burro. O ministro das Relações Exteriores, de turismo também, não são burros. Nenhum dos ministros eles não são burros, nenhum. Tá? Podem errar, mas na hora de fazer acordo tem que ser tudo bem pensado, bem bolado. O que o Bolsonaro pensou nisso tudo é movimentar a economia através do turismo. Então não teremos problemas com invasão, com gente ilegal, com tráfico, quando você vai dar visto para esses 4 países, tá? Foi tudo bem estudado. Agora, eles podem fechar mais assim em relação ao Brasil? Pode, porque tem muito brasileiro querendo entrar de maneira ilegal nesses países também, tá? Mas é a questão do bom senso, gente, da estratégia. Olha, meus parabéns para todos os ministros do Bolsonaro. Paulo Guedes, que quando fala, minha gente, ele alegra, ele agita empresário estrangeiro. Ele incentiva o cara que tem uma empresa lá nos Estados Unidos a abrir uma empresa aqui no Brasil para gerar emprego para nós brasileiros. Isso é importante. Agora, o que devemos fazer é acreditar, é apostar, depositar o voto de confiança, porque a parceria está aí. A aliança está feita. Gente, eu não vou estender mais, eu acho que eu matei tudo. Até qualquer coisa eu volto com outro vídeo aí, caso eu acho que tudo que eu anotei aqui eu falei, mas se faltou alguma coisa importante assim do discurso, da coletiva, eu volto a falar. Se acontecer alguma coisa legal ou ruim, assim, a gente volta a falar. Mas, no meu ponto de vista, tá? Bolsonaro fez muito bem, tá? Falou muito bem, fez o que tinha que ser feito nos Estados Unidos. É aliança sim, gente. Precisamos negociar com os melhores. Não estamos mais na era PT, Lula, Dilma. Estamos na era Bolsonaro, a nova era no Brasil. Acabou da negociação viés político, tá? Lavagem de dinheiro, corrupção. Eles criavam países aí, fortaleciam países pequenos, comunistas, só para lavar dinheiro também. Ó, que lá, aí naquele país faz uma regra que pode fazer todo tipo de sujeira, que aqui no Brasil é proibido. E qualquer coisa a gente fica pendente na justiça de lá. Tudo isso era trabalhado no Foro de São Paulo. Fomos libertos. Bolsonaro chegou a falar lá pro Donald Trump, lá nessa coletiva. Estivemos a um ponto, quase, que a América Latina é dominada pelos comunistas por Foro de São Paulo. Graças a Deus ficamos livres. E hoje nós podemos mostrar, né, que o país pode avançar, prosperar, tá? Fazendo um trabalho sério, sem viés ideológico, só pensando na população e no progresso. Assim, vamos fazer que essa gente bitolada no comunismo deixe de ficar lá com esse pensamento, com essa ideia e passar a entender o que realmente funciona quando a gente fala de política, geopolítica, relações exteriores, comércio, tudo mais. Tá bom, gente? Venezuela, vamos ficar de olho aí, tudo pode acontecer. Bolsonaro, né, lembrando, falou que é segredo, é estratégia, a gente não pode revelar se o Brasil vai participar ou não de uma intervenção militar na Venezuela. Vamos ficar de olho, deixa seu comentário, arrebenta no like. Meu nome é Bruno João, sem comunismo aqui não, e vamos nessa! Bum!